Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Quais são os tipos de contratos que devem ser alterados no decorrer da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos saber? No vídeo de hoje eu quero então conversar com você sobre quais contratos nós devemos ter atenção no momento de colocar a empresa em adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. São eles contratos com os colaboradores, funcionários da empresa, contratos com os parceiros terceirizados e contratos com o cliente titular de dados. O primeiro contrato, então, contrato com colaborador. Ele deverá ser alterado para que sejam inseridas previsões, exemplos sobre compartilhamento de dados. Será que compartilho os dados do meu colaborador com plano de saúde, com empresa de contabilidade que é terceirizada? Ainda, quais são as responsabilidades desse colaborador como representante do controlador, agente de tratamento? Qual será o tempo de armazenamento dos dados dele depois que finalizada aí a relação de trabalho? Isso é por uma obrigação legal? Por que ele vai manter esses dados e por quanto tempo se dará, tá? Ainda, quais são os direitos do colaborador que é titular de dados? Lembremos sempre disso. E como ele pode saber mais e exercer os seus direitos. Informe também quais são as medidas de segurança escolhidas para dar proteção aos dados desses colaboradores e ainda, lógico, as bases legais para cada finalidade de tratamento. Então, um exemplo da contabilidade. De repente, a contabilidade é terceirizada na empresa, não é feita ali dentro, e aí passam dados, que precisa para pagar o funcionário, enfim, vai de cada relação. Ainda, quais serão aí as medidas de segurança escolhidas para a proteção dos dados desses colaboradores? E, lógico, as bases legais de tratamento, correto? Para cada finalidade. Então, por exemplo, a empresa paga plano de saúde para o colaborador. Quais são os dados que vão ser utilizados, aí, compartilhados com o plano de saúde, decorrência dessa finalidade, que é a de pagar plano de saúde, ok? Segundo tipo de contrato é aquele contrato com parceiro, com terceirizado, com aquela empresa com quem compartilha dados para alguma finalidade. Esse tipo de relação vai precisar ser analisada com extrema cautela. Por quê? Porque a gente precisa primeiro identificar se estamos falando de controlador-operador, de uma relação de co-controle, se é um operador e um suboperador. E aí já aproveito para dizer, se quer saber mais sobre essas relações, se quer ver um vídeo aqui sobre isso, me deixa aqui nos comentários, combinado? Então o primeiro ponto é identificar os agentes de tratamento para depois poder analisar a relação. Então o primeiro ponto é identificar quais são os agentes de tratamento, quem é quem ali, qual das partes será qual agente de tratamento, para aí sim adentrar no compartilhamento de dados. O próprio texto da lei, ele traz responsabilidades específicas do controlador e do operador, porém elas não devem ficar subentendidas na relação, tá na lei, tem que cumprir. Não, precisa vir no texto contratual. Além disso, é muito importante a autonomia das partes, lógico, no setor privado, para contratar e colocar as previsões que achar necessárias no contrato. É importante para o profissional que está responsável ali, pela adequação dos contratos, saber ouvir. Por quê? Porque ele vai entender qual a necessidade das partes, qual a relação, o que é extremamente importante, o que pode ser deixado, enfim, em todo o tratamento e, lógico, elaborar as cláusulas contratuais. Dentre as previsões que precisam vir no texto contratual, nós temos, por exemplo, quais são os dados que vão ser compartilhados. Qual é o risco desse compartilhamento em relação a nível, volume de dados, em relação à sensibilidade desses dados? Quais são as medidas de segurança esperadas, que são requisitos para essa contratação? Quem vai ficar responsável por base de dados? Quem vai responder direitos dos titulares? Uma parte pode ou não auditar a outra parte? Quem vai cobrir as custas dessa auditoria? Enfim. Essas são algumas previsões que devem vir no texto contratual, é lógico, além das bases legais para cada finalidade, qual a necessidade daquilo. Por isso, reitero, é importante para o profissional responsável pela elaboração do contrato saber ouvir. Claro que, destaco,
Meu ponto fraco aí é dizer que esqueçam contratos que a gente encontra na internet. Por quê? O contrato que está na internet, ele não supre a necessidade do seu cliente. E ele pode ser um risco muito maior. Esses contratos que a gente acaba vendo muito comumente, copia e cola, não servem para cobrir a sua relação, a relação do seu cliente, com o devido cuidado, com a devida seriedade. Contratos com parceiros, o exemplo que eu dou é claro, a contabilidade. Então, a empresa terceiriza a contabilidade, precisa sim compartilhar alguns dados, ou a empresa com a agência de marketing, como será essa relação, quais serão os dados compartilhados, enfim. O terceiro tipo de contrato que é importante destacar é o contrato com o cliente titular de dados. Então, vamos supor, eu chego numa empresa onde eu vou fazer algum procedimento estético e eu preciso assinar um contrato. O que precisa ter nesse contrato? Todos os tipos de tratamento. Então, armazenamento, coleta, descarte, enfim, tudo que a empresa fizer com o dado do titular, ele precisa saber com transparência. Transparência, essa é a palavra de ordem da LGPD. Tudo que for feito em relação à proteção de dados dentro de uma empresa deve acontecer com transparência. Então, previsões sobre o uso dos dados pessoais dentro da empresa, previsões de compartilhamento, como que esse titular pode exercer seus direitos, qual é o meio, em quanto tempo vai ser respondida essa solicitação, enfim, essas previsões. Claro que esse foi um resumo sobre o que precisa ter em cada tipo de contrato sobre proteção de dados, tá? Cada relação vai ser analisada pelo profissional responsável com muita cautela e vai ter sua própria especificidade. Então, a depender da área, porte da empresa, enfim, tipo de tratamento, vai ter uma especificidade para a qual o profissional que está fazendo a adequação da empresa precisa olhar, ok? Pode curtir esse vídeo, pode comentar aqui, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, abaixe aí, rola a barrinha, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo.